nós lemos esse texto, eu disse que esse texto nos traz em memória uma semana de grandes emoções, Bispo Paulo. Grandes emoções, Bispo Wagner, que os discípulos passou. E se nós olharmos o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, vai nos trazer a revelação de que semana que aqueles discípulos passaram. Que semana que Jesus passou. Porque quando nós olhamos, a ressurreição de Jesus nos traz a memória de um sofrimento. Só que a Páscoa, ela não se encerra com um luto, mas a Páscoa ela se encerra em um momento de alegria, porque ela começou em um momento de luto, mas ela se encerrou no momento de uma ressurreição. Ela se iniciou em um momento de morte, mas ela terminou no momento em que Jesus Cristo levanta e diz assim: eu venci a morte. Quando Satanás disse assim: nós vencemos, eu venci, agora eles não podem fazer mais nada. Ao terceiro dia ele ressuscita e diz assim: não, vocês pensaram que venceram, quem venceu foi eu, porque foi necessário que eu descesse à morte para que eu dominasse sobre todas as coisas e que vocês entendam que eu sou o dono da vida. A Bíblia vai nos trazer uma série de memórias referente a isso, a ressurreição. E quando nós lemos o texto, não só de um sofrimento, a Bíblia não vai nos trazer a memória, mas a Bíblia vai nos trazer uma memória do amor mais louco do mundo. Um amor que não é só um amor que se apaixona, é um amor que vai muito mais além do que a paixão. Um amor que olhou para mim e para você, mesmo nós não sermos dignos desse amor, e disse assim: mas por eles eu vou. Mas por eles eu vou fazer tudo por eles. Nos traz a memória de uma dor, de um momento de crucificação, e nós conhecemos a história da cruz. Nós conhecemos a história da crucificação. O Isaac, eu lembro, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro quando Isaac, ele ministrou sobre a crucificação, e ele trouxe detalhadamente todos os chicotes, quantas pontas tinham, que eram presas ali no chicote, pedaços de ossos, e ali quantas chicotadas Jesus tomou, e ali inúmeras coisas aconteceu. A ressurreição de Jesus nos traz a memória de um amor que ultrapassou as fronteiras, que ultrapassou todas as coisas, que ultrapassou os limites, que ultrapassou qualquer coisa que se opusesse de frente a Ele. A ressurreição de Jesus Cristo nos traz a memória de que nada pode nos deter enquanto nós estivermos em Cristo Jesus. E quando nós olhamos o texto, e quando nós falamos desse amor, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem era digno deste amor, levante a mão. Ainda bem que você sabe. A Bíblia vai dizer assim que Jesus ele veio para os seus, né, bispo? E os seus fizeram o quê? O rejeitaram. E eu hoje, durante o dia, eu passei o dia todo, hoje, em espírito, nessa ministração. E uma coisa que o Senhor falou comigo: nós não éramos, mas nos tornamos. Ele veio para os seus o rejeitou, e ele nos enxertou a videira. Ele nos enxertou. Nós vamos entender isso aqui. Diga assim para quem está do seu lado assim: olha, eu não estava no plano, mas passei a ser o plano. Aleluia. Eu não estava no plano, mas eu passei a ser o plano de Deus. Pensa em um amor todo louco. Pensa em um amor que fez coisas que ninguém aqui faria. Adriele, eu e você e a igreja, Cleison, não estávamos no plano. Não era o plano, mas nos tornamos o plano de Deus. E quando nós olhamos para isso, a Bíblia vai dizer que nós fomos enxertados em uma videira, né? E o que é uma videira? É uma plantação de uvas. Você já olhou como que é uma videira? Uma videira são ramos que são sustentadas por varais para que assim sustente os cachos de uva.
Pastor Rafael, o que isso tem a ver? Nós somos enxertados. E a Bíblia vai dizer assim: toda vara que em mim não dá fruto é lançado fora. E eu fiquei pensando em uma coisa: como que uma vara pode ser enxertada na agricultura? Como que uma vara pode ser enxertada em um ramo? Porque ele, geralmente, todo agricultor ele sabe que uma vara ela só pode ser enxertada em uma mesma espécie de planta. Toda vara, bispo, ela só pode ser enxertada na sua mesma espécie. Eu não posso pegar um ramo, uma vara de laranja e enxertar em um pé de mandioca, que não vai dar uma metade laranja, metade mandioca. E todo agricultor e todos nós que estamos aqui temos noção disso. Mas aonde nós queremos chegar? Nós fomos enxertados à videira. E Ele nos considera como vara que fomos enxertados. Só se injeta alguma coisa na agricultura quando é a mesma coisa, a mesma origem. Eu e você não éramos da mesma origem, mas nós passamos a ser no momento que Ele nos enxertou. Nós passamos a ser videiras, nós passamos a ser frutos, árvores, plantas que começou a dar fruto por serem enxertados nele. E quando eu comecei a ler isso, eu comecei a entender que nós não tínhamos condições nenhuma de sermos enxertados, porque nós estávamos em segundo plano. E todo segundo plano nunca quer ser executado, porque nós sempre confiamos no primeiro plano. Nós sempre acreditamos no primeiro plano. Nós sempre acreditamos nas primeiras coisas. Se eu faço um projeto aqui e alguém me diz assim: você precisa fazer um plano B, porque o plano A possa ser que não dá certo. Sim ou não? Então, olhando pela lógica, eu e você não tinha possibilidade talvez nenhuma, porque nós éramos o plano B. Mas Ele olhou para mim e para você e disse assim: eu acredito no plano B, porque o plano A não me aceitou, não me recebeu. Então o plano B se torna o plano A. Aqueles que não eram passam a ser. E hoje estamos aqui porque um dia nós passamos a ser primeiro aquele que nos chamou. Aleluia! Nós só estamos aqui porque éramos plano B e nos tornamos o plano A de Deus. Você só está aqui nesta noite de hoje porque Ele olhou para você não como um plano B, mas Ele olhou para você como pessoas que necessitavam da graça, da benevolência, do amor, para que assim pudéssemos alcançar o reino dos céus. Foi o amor mais louco do mundo. E quando nós lemos o texto, quando nós lembramos desse texto, se você olhar antes da crucificação, antes da ressurreição de Jesus Cristo, óbvio que aconteceu a crucificação do Mestre. E a crucificação do Mestre, a semana difícil dele começou no domingo. Porque domingo ele entra em Jerusalém aclamado: Hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ele é aclamado como rei quando ele entra dentro de Jerusalém. Mas quando ele sai dentro de Jerusalém, que ele olha para Jerusalém, a Bíblia vai dizer assim que ele chorou. A Bíblia vai dizer que Jesus ele chorou. Não foi um choro de alegria. Não foi um choro de prazer. Não foi um choro, talvez, que ele estava emocionado. Mas foi um choro, podemos dizer assim, de talvez decepção. Porque as mesmas pessoas que estavam agora aclamando ele: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, seriam as mesmas pessoas que na sexta-feira iria olhar para ele e dizer assim: crucifica e solta Barrabás. As mesmas pessoas que agora o adoravam são as mesmas pessoas que agora o rejeitam. As mesmas pessoas que aclamam a ele como rei é as mesmas pessoas que o rejeitam e dizem assim: ele precisa ser crucificado. Então quando Jesus ele olha, ele talvez como homem, bispo, porque ele veio como homem, talvez ele olhe assim e fala: como que pode ter uma troca de pensamento tão rápida? Ter uma troca de pensamento e de valores
tão rápido referente a mim. E eu posso te falar a mais pura verdade. Eu e você é do mesmo jeito. Eu e você é do mesmo jeito. Nós trocamos os nossos pensamentos referente a Jesus. Nós trocamos os nossos conceitos. Nós trocamos a Ele. Em momento rápido, por qualquer outra coisa. Mas por que isso acontece? Porque nós não realmente entendemos o sacrifício da cruz e o milagre, o poder da ressurreição. Quando nós olhamos o texto, domingo começa o momento difícil do mestre. Só que se nós pegarmos toda a cronologia daquela semana, foi uma semana muito difícil para os discípulos e tanto para Jesus. Veja que no domingo acontece isso, ele chora. Aí quando chega na segunda-feira, ele entra dentro do templo e é feita a purificação do templo. Ele entra dentro do templo e as pessoas estavam vendendo, comerciando, estavam negociando. Eles estavam negociando dentro da casa de Deus. E dizem-se os estudos que não era um negócio qualquer. Os sumos sacerdotes recolhiam as ofertas, os sacrifícios, e ali por detrás das cortinas, por detrás do templo, eles negociavam aquilo que o povo entregava a Deus. E eles agora, aí Jesus chega agora purificando e dizendo assim: vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de negócio. Em outras versões é chamado até de ladrão. Na terça-feira, veja bem, na terça-feira ele proferiu o sermão profético. Livro de Marcos, capítulo 13. Ele vai dizer assim para os seus discípulos: vocês tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo que sou eu, mas vocês precisam tomar cuidados. Agora na quarta-feira, bispo, aconteceu uma coisa que nós vamos entender a revelação daquelas mulheres que saíram da sua casa no domingo pela manhã para poder ungir o corpo de Jesus Cristo. Na quarta-feira, a Bíblia vai dizer que ele estava com seus discípulos. Entra uma mulher e ali ela quebra o vaso de alabastro com um unguento muito precioso, bispo. E ali ela unge os pés de Jesus. Ela unge Jesus. E eu falei sobre isso uma vez, que aqueles que andam na revelação divina, eles andam à frente do mundo. Aquelas mulheres que foram ungir no domingo não encontraram um corpo, mas aquela mulher que era pecadora, que ela quebrou o vaso, e ela já estava preparando o corpo de Jesus. Nós precisamos andar na revelação divina. Nós precisamos entender a revelação de Deus. Na quarta-feira, esta mulher, ela vem, ela unge os pés de Jesus Cristo. Ela unge ele com unguento. Isso está no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3 em diante. Na quinta-feira, ele celebra a Páscoa. E após ele celebrar a Páscoa, ele lava os pés dos seus discípulos. É tanto que Pedro, né, bispo, ele diz assim: Senhor, mas quem tem que lavar os teus pés sou eu. E ele diz: não, eu que preciso lavar os teus pés. Ele estava dizendo assim: eu estou te ensinando que assim como eu estou fazendo isso, você precisa ser com os outros também. Você precisa fazer por outros também. E após ele lavar os pés dos seus discípulos, ele vai para o monte orar. E agora, bispo, quando ele entra no monte para orar, começa a confirmação de que Judas o trairia. Começa agora um cenário que Jesus, quando ele vai para o monte, para o Getsemane orar, a Bíblia vai dizer assim que ele estava orando e a agonia dele era tão grande que o seu suor se transformava em gotas de sangue. É por isso que eu disse que a semana que Jesus passou e a semana que os seus discípulos passou foi uma semana cheia de emoções.
Foi uma semana que talvez, se fosse eu e você, nós não suportaríamos aquela semana. Por saber que nós teríamos alguém que estava conosco e de repente esta pessoa iria se retirar, iria ser morta. Aí na sexta-feira, segue-se a quinta-feira para sexta-feira, Jesus é preso. E ali durante a madrugada, ele é ali levado à casa de Anás, Caifás, e ali segue o juízo daquilo que iria acontecer com ele. Amanhece a sexta-feira e é dado a sentença. E as mesmas pessoas que aclamaram como rei, agora mandam o crucificar. E quando ele estava ali para ser agora condenado, que as pessoas falam assim, vocês precisam crucificar, ele tem que ser crucificado. Aí agora a Bíblia vai dizer que ele é levado para a sentença que é dada. E ali começa toda a história da crucificação. Ali começa agora um cenário que eu e você talvez nós não conseguimos imaginar aquele dia. Porque, pastor Rafael, nós estamos falando, estamos relembrando o ato da crucificação, porque para nós entendermos a ressurreição, primeiro eu preciso entender da crucificação, porque eu não devo mais olhar para a cruz, mas eu preciso olhar para as mãos onde estão as marcas dele, porque na sua ressurreição, a única coisa que lhe sobrou foram as marcas dos cravos nas suas mãos. A única coisa que restou foi as marcas dos cravos. Quando nós entendemos isso aqui, quando nós começamos a entender a morte de Jesus na sexta, sábado, a Bíblia vai dizer que os discípulos ficaram em casa, ficaram tristes, abatidos. Eles ficaram, e eu fui ver, bispo, eles ficaram em casa talvez por vários motivos, mas um dos motivos é porque todo judeu que se preza, ele sabe que o dia de sábado não pode trabalhar, não pode, né, bispo, fazer nada. E eles ficam em casa. E Jesus Cristo, na sexta-feira, foi tirado da cruz, colocado no sepulcro que ainda não tinha sido inaugurado por ninguém. E a Bíblia vai dizer assim, que quando ele é tirado, porque o sumo sacerdote disse, vocês não podem deixar nenhum corpo na cruz, porque hoje é sexta, vai haver a viração do dia, e sábado ninguém pode fazer nada. Jesus é tirado da cruz na sexta-feira, e no sábado ele é levado para dentro do sepulcro. E agora na viração do dia de sábado, os discípulos eles tinham esquecido daquilo que havia dito a eles. É necessário que o Filho do Homem padeça na mão dos homens, mas ao terceiro dia ressuscite. Eles esqueceram da maior promessa que havia de acontecer sobre a vida daquele povo, sobre a nação, a maior promessa que poderia acontecer. Eles esquecem agora que Jesus Cristo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aí quando chega no domingo de manhã, eu vou ser bem breve, eu vou ser muito breve nessa noite. E quando chega no domingo de manhã, a Bíblia vai dizer que as mulheres vão até o sepulcro com as especiarias prontas. É isso que a Bíblia está dizendo, com as especiarias prontas para ungir o corpo de Jesus. Quando alguém sai de dentro da sua casa determinado a fazer uma coisa, ela tem a plena certeza, convicção de que o que ela vai fazer vai dar certo. Mas aquelas mulheres foram surpreendidas. Aquelas mulheres, quando elas saem e elas vão ao sepulcro, elas não encontram o sepulcro primeiramente fechado. Elas não encontram o sepulcro com Jesus ali dentro. A Bíblia vai dizer que elas viram dois homens, dois anjos, que disse assim, vocês estão procurando quem já ressuscitou. E elas olham assim para dentro do sepulcro, tentando procurar alguma coisa. Os lençóis estão vazios. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Precisou que a pedra fosse removida para Jesus sair de dentro, bispo? Precisou que a pedra fosse removida para que ele saísse dali de dentro? Claro que não.
A Bíblia vai dizer que ele ressuscitou em corpo glorificado. A lembrança que eles tinham de Jesus era de um Cristo crucificado, de um Cristo que estava sofrendo na cruz, de um Cristo que levou uma coroa de espinho, de um Cristo que foi pregado. Mas quando Jesus ressuscita, a Bíblia vai dizer até aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam conversando, e a Bíblia vai dizer que eles não reconheceram a Ele. Porque uma coisa é eu ver alguém em pleno sofrimento, mas uma coisa é depois de 3 dias eu olhar para a mesma pessoa e tentar identificá-la como alguém que ressuscitou em um corpo glorificado. A pergunta é, precisava da pedra se mover? Precisava de ser tirado a pedra? A Bíblia vai dizer assim que foram pedidos 2 guardas romanos para ficarem à porta do sepulcro, porque o medo era que os discípulos viessem e roubassem o corpo de Jesus Cristo. O medo era que alguém fosse e trouxesse uma mentira dizendo que ele ressuscitou, talvez alguém roubando o corpo dele. Mas de manhãzinha ao 3º dia, ele já não estava mais lá quando a pedra foi aberta. Mas por que então a pedra foi aberta? A pedra foi aberta daquele sepulcro para que as pessoas que chegassem lá, porque alguém estava esquecendo da promessa. Alguém tinha esquecido que ele iria ressuscitar. A pedra foi aberta para que alguém olhasse e visse que realmente ele já não estava mais lá. E esse é o maior problema da humanidade. Nós queremos ver o sepulcro, ver se está lá dentro, causar uma novidade, quando na verdade a maior coisa que nós precisamos entender é que ele já ressuscitou e ele está vivo. A pedra removida é para que eu e você hoje entenda que ele não precisou de nada, que nada barrou a ressurreição do meu Jesus Cristo. Os problemas que estavam acontecendo naquela época não interrompeu a ressurreição. O diagnóstico de Pilatos, Anás, Caifás e aqueles que julgaram a ele não iria interromper o projeto da ressurreição. Nem mesmo a morte conseguiu interromper o projeto da ressurreição. Porque ele não estava preocupado apenas em ressuscitar, ele estava preocupado porque ele estava trazendo uma promessa, trazendo sonhos novamente, ressuscitando sonhos sobre a vida daquele povo. A ressurreição, podemos dizer que a ressurreição é o significado de que Deus ressuscitou uma nova esperança para o seu povo. A ressurreição de Jesus é a ressurreição de projetos, sonhos e uma nova esperança para nossas vidas. É inadmissível nós chegarmos aqui dentro e não dizer que nós não temos uma esperança. Porque se você olhar, o apóstolo Paulo e tantos outros sabiam daquilo que iria acontecer. Hoje, os nossos louvores, ele tem o poder de libertar, porque um dia ele ressuscitou. Hoje, a minha oração atravessa fronteiras, porque um dia ele ressuscitou. Hoje, a minha pregação e a sua pregação tem o poder de libertar vidas, porque um dia ele ressuscitou. Porque a primeira pregação de Pedro foi justamente sobre isso. Jesus, se você olhar o livro de Atos, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele subiu aos céus, Júnior, a Bíblia vai dizer assim, olha para os seus discípulos, ele vai dizer assim, agora vocês vão, façam a minha vontade, vão curando, vão libertando, vão fazendo tudo o que eu fiz, porque eu vos dou poder. E quando Pedro, foi a primeira pregação de Pedro, não foi de entregar uma chave, não foi de apenas curar alguém, mas a primeira pregação de Pedro foi a pregação dizendo assim, foi necessário que ele morresse, mas ao 3º dia ele ressuscitou, para que hoje eu e você estivesse aqui, aleluia, e isso é motivo de você adorar e glorificar a ele. Diga assim para quem está do teu lado, a sua pregação só tem valor quando você entende
a ressurreição de Cristo. Tudo que você faz só tem valor quando você entende a ressurreição de Cristo. Tudo que você faz. Se não houvesse ressurreição, o povo estava sofrendo. O povo estava preso. Mas ele disse, não, eu morri, mas eu vou ressuscitar. É ao terceiro dia. A promessa foi feita. E quando nós lemos o texto, amado, o poder da ressurreição é onipotente. Porque se você olhar, ao mesmo tempo, ele apareceu, após a sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos, quando ainda não tinha Tomé. Ele apareceu depois de novo para os discípulos, quando Tomé estava lá para tocar na ferida das suas mãos. Ele apareceu no caminho de Emaús para 2 discípulos. Ele apareceu à beira da praia, encontrando os seus discípulos que estavam tristes e voltaram para as práticas antigas a qual o mestre já tinha tirado. O poder da ressurreição é onipotente. E hoje ele se faz presente aqui. Nenhum poder pode ultrapassar o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é onipotente. Por que, pastor Rafael? Eu estava durante o dia hoje meditando em muita coisa. Eu estava pensando em muita coisa. Mas quando o que mais falou comigo foi que nada pode interromper o projeto de Deus. Quando nós olhamos, bispo, para a crucificação, nós vemos uma frase que todos conhecem, quando Jesus disse assim, quando o próprio Jesus ele disse assim, meu Deus, por que me abandonaste? Foi uma expressão que ele usou, que se talvez o que eu vou falar aqui, talvez para muitos pode parecer uma coisa totalmente fora, totalmente esquisita. Mas quando Jesus, bispo, disse assim, meu Deus, por que me abandonaste? Ele não fez uma pergunta, ele fez uma exclamação. Ele tinha uma certeza daquilo que ele estava fazendo. E aí talvez nós pensamos assim, mas Deus abandonou seu filho na cruz? A Bíblia vai dizer assim que os olhos do Senhor são puros. E ele não pode contemplar a iniquidade. E no momento que Jesus estava sendo crucificado, o que aconteceu? Todos os nossos pecados recaíram sobre ele. Então, por um momento, nós podemos dizer assim, que Deus, ele fez isso aqui para Jesus. Chorando, talvez. Eu não posso olhar para ele, porque se eu olhar, eu verei o pecado de toda a humanidade. Foi necessário tudo o que aconteceu para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Foi necessário tudo o que aconteceu para que eu e você estivéssemos aqui hoje, estivéssemos uma oportunidade de vida, uma oportunidade de ter uma nova vida, uma oportunidade de olhar para frente, porque o que me mantém em pé não é a cruz, o que me mantém em pé é o sacrifício da cruz, sim, mas porém, o que me mantém ainda na certeza é que ele ressuscitou, e uma promessa ele fez, eu vou para o Pai, mas um dia eu voltarei, vou buscar vocês, para onde eu estiver, vocês estejam comigo também, e ainda ele disse assim, olha, e tem mais, na minha ausência, vocês não vão ficar sozinhos não, viu, eu vou mandar alguém que faz parte de mim, é igualzinho a mim, e ele enviou um consolador sobre as nossas vidas. Você acha que você está sozinho? Será que nós conseguimos entender e compreender o sacrifício da cruz e a ressurreição de Jesus? A Páscoa, a primeira Páscoa, ela foi celebrada, foi falado isso aqui na sexta-feira. Ela foi celebrada no dia que Israel foi liberto. Foi a saída do Egito para uma nova era. A ressurreição de Jesus
aconteceu no período da Páscoa, porque Jesus estava dizendo assim: vocês estão saindo de um momento e vão entrar em uma nova era, a era da igreja, a era do poder, a era da benevolência, a era da graça. Vocês estão saindo de um jugo pesado e eu estou levando vocês agora para um lugar diferente. A era está sendo trocada, o tempo está sendo trocado. É por isso que eu disse para você que depois daquele dia tudo foi diferente. Tudo indica para o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Eu comentei com o bispo aqui, e estudos vão dizer que a data, até mesmo da Arca de Noé, não foi, bispo, que nós estávamos falando? Ela estava mostrando, indicando o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Porque datas, eu estava lendo isso hoje, não consegui gravar todas as datas lá não. Porque é muito tempo, 2000 anos atrás. Mas as datas, elas sempre batem para as coisas, a ressurreição, a crucificação e a ressurreição. E foi falado isso ontem ali no Vila, uma coisa muito interessante. Mas o que a Arca de Noé tem a ver com a ressurreição de Cristo? Parece uma loucura as coisas, mas no dia que a Arca de Noé, ela estacionou no Monte Ararat, e o Monte Ararat, o significado em grego, se não me falha a memória, é maldição revertida. Aquele que era crucificado era considerado maldito, e ele foi crucificado em morte de cruz, como diz no livro de Filipenses capítulo 2. Era a maior vergonha. Ele se fez maldito para que depois se surgisse a bênção, a renovação de um novo tempo. Quando Noé estacionou a arca sobre o Monte Ararat, ali justamente as datas, elas batem certinha com a data da ressurreição de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Aquele momento, a porta estava, no momento da arca, a porta estava aberta para aqueles que queriam se salvar, mas a porta foi fechada um dia, não foi, bispo? A crucificação de Jesus Cristo foi uma porta aberta, a ressurreição foi uma porta aberta para um novo tempo, para aqueles que acreditam, para aqueles que aceitam e para aqueles que levam em seu coração esperando a vida vindoura. O que eu quero dizer é que hoje ainda a porta está aberta. Mas um dia a porta vai fechar. Tudo indica para a ressurreição. Ele nos tirou de uma nova era, de uma era antiga e nos trouxe para um novo tempo. Diga assim: eu vivo um novo tempo a partir da ressurreição de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez teria tantas coisas para nós falarmos aqui hoje da ressurreição. Mas isso aqui é o ponto crucial para nós entendermos que nós só estamos aqui por motivo da sua ressurreição. Nada impediu com que ele ressurgisse ao terceiro dia. Nada calou a voz de Deus. Nada frustrou os planos de Deus. Hoje, eu e você, para nós encerrarmos, só estamos aqui porque um dia ele olhou para mim, ele te amou, ele me amou e disse: vai dar certo. Eu me entrego por eles, porque eu sei que lá na frente, no terceiro dia, eu vou me levantar. Ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão. Aleluia. Aleluia. Ele morreu como um cordeiro. A Bíblia vai dizer que ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Ali nada ele falou. Nada. Mas quando ele foi ali morto como um cordeiro, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele ressuscitou como um leão. Porque ele está dizendo para você assim: que era e que há de vir. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Ele ressuscitou como leão e ele está vivo. Ele ressuscitou como leão e ele está vivo. E nesta noite ele está aqui dizendo para mim e para você: eu posso te colocar em um novo tempo. Eu posso te colocar em uma nova era. Porque eu venci a morte e venci todas as coisas. Nada pode vencer a morte. Mas diga assim, vírgula,
Diga comigo, nada pode vencer a morte, vírgula, a ressurreição de Jesus. Aleluia, que Deus nesta noite, Ele seja louvado na minha e na tua vida, e que nós possamos sair daqui nesta noite, entendendo que nada pode vencer, não é a morte, nada pode vencer ao meu Jesus, a ressurreição, porque ao terceiro dia Ele se levantou. Que Deus abençoe as nossas vidas nesta noite, e que o nome de Jesus seja adorado. Palmas para o Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo.